pré-temporada. Despedida do Ademir da Guia, né? Um jogo no Canindé, aqueles jogos amigos do Ademir da Guia, sabe? O Palmeiras então foi pro Flamengo, foi pro Maracanã jogar com o Flamengo e acaba derrotado por 1-0, gol do Tita de cabeça. Mas o Palmeiras jogou bem, o Leão catou muito, né? A reestreia do Leão no Palmeiras. E o Palmeiras estava com um time assim, razoavelmente bem montadinho, né? Tinha ainda aquela questão da lateral, né? A lateral não tava. O Palmeiras perdeu os dois laterais direito e não tava acertando, né? Tinha um buraco ali na lateral direita que o Palmeiras só foi acertar no segundo semestre. Chiquinho, né? Mas o Chiquinho não resolveu. Então o Palmeiras começa num. Vamos lá, vamos explicar o campeonato. 40 clubes, 8 grupos de 5. Então Palmeiras, grupo do Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Além deles, Goiás, Operário de Campo Grande e Brasília. O mesmo Operário que já tinha judiado da gente em 77, né? Tivemos a chance de nos vingar do Operário, mas não conseguimos. Empatamos 2 jogos, mas não teve problema. O Palmeiras se classifica em segundo lugar, atrás do Flamengo. E passa, mas passa bem, passa tranquilo. Ainda tinha até a chance de ficar em terceiro e passar na repescagem. Era um pouco mais difícil, mas dava para passar. Então eram 8 grupos de 5, classificavam 3 de cada grupo, 24. Mais 4 da repescagem, 28. 28 avançam para a segunda fase, o Palmeiras passa para a segunda fase. Acho que teve um jogo legal nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, que foi um 4-0 em cima do Brasília. Legal porque foi 4-0, mas não foi nada demais. E o Reinaldo Xavier, ele estava começando a fazer gols. O Baltazar ainda estava no time. O Baltazar, centroavante, artilheiro de Deus. E o Palmeiras muitas vezes jogava com 2 centroavantes, né? O Reinaldo um pouco mais aberto, o Jorginho do outro lado, Carlos Alberto Borges, o Rocha sempre uma figura muito firme, desculpe o trocadilho, mas ali na proteção da zaga. E o Palmeiras tinha um time ajeitadinho ali, razoável, né? Dava pro gasto. Mas na segunda fase esse time rateou. Você vê que o Palmeiras acaba eliminado porque cai num grupo que era teoricamente tranquilo. Você tinha 7 grupos de 4, passava 2 por grupo, então iam passar 14, mais um por índice técnico. Então dos 7 grupos, o melhor terceiro colocado ainda tinha uma lambuja, e vinha um da Taça de Prata para completar os 16. Aí os 16 jogavam a terceira fase, ali 4 quadrangulares. Então o Palmeiras tinha que ficar em segundo, pelo menos, num grupo que tinha o Santos, o Fortaleza e o CRB. Pô, dá, né? Só que o Palmeiras começa dando um vacilo, perdendo do CRB lá em Maceió. É aquelas partidas que o torcedor mais antigo do CRB lembra até hoje. É um dos grandes orgulhos da história do CRB ter vencido o Palmeiras no Campeonato Brasileiro lá em 83. CRB, né, cara? Quando o CRB jogou Série A na vida? Só lá na década de 80, né? O CSA outro dia estava na Série A, né? O CRB não consegue vaga na Série A. Fica muito tempo na Série B, não sobe e não desce, mas fica na Série B, não joga com os grandes. Então eles ganharam do Palmeiras, cara. Eles lembram disso até hoje. E ganharam de 1-0. Aí o Palmeiras vem jogar no Morumbi com o Fortaleza e perde do Fortaleza. Porra, você tá no grupo de 4, você perde as 2 primeiras. Complica, né? E aí a terceira partida que o Santos tem que ganhar. O Palmeiras vai dando sorte que os outros jogos também vão empatando. Então ninguém dispara. É até bom que o Santos vá ganhando dos outros, mas que o CRB e o Fortaleza empatem entre eles, vão perdendo pontos. Era importante para o Palmeiras. E o Palmeiras sai perdendo do Santos no terceiro jogo. Pô, ferrou, né? Só que daí vira. Tá 2-1 pro Palmeiras. Inclusive um gol lá que o pessoal do Santos discute.
né? Na verdade é a catimba do Rodolfo Rodrigues, né? O Palmeiras vira o jogo com um lance ali de ser de trombada na área, o Reinaldo Xavier coloca para dentro e o Rodolfo Rodrigues sai reclamando de falta, né? E ele era grandão, né? Mas não foi nada, foi gol legal, estava 2-1 pro Palmeiras e aos 45 do segundo tempo, Palmeiras prova do próprio veneno, né? O Palmeiras que no ano anterior tinha empatado acho que 3 vezes com o Santos em 2-2, sempre no finalzinho ali, 44, 45, teve até gol de juiz. Dessa vez o Palmeiras toma o gol de empate do 2-2, mais um 2-2 contra o Santos. Gol do Camargo, uma bola que sobra ali do lado direito da área. E aí o Palmeiras fica numa situação muito difícil. Precisa começar a ganhar e golear. O Santos vai ganhando seus jogos e o Palmeiras foi lá para Fortaleza jogar com o Fortaleza. Tava perdendo de 3-1, consegue buscar um empate em 3-3 e começa a fazer conta. A conta é a seguinte: precisa ganhar do Santos, precisa ganhar do CRB, fazer um monte de gol e torcer. Ainda dava, mas tinha que acontecer ali alguns outros resultados. E então veio o jogo com o Santos e o Reinaldo Xavier estava numa tarde inspiradíssima, mas inspirada mesmo. Ele abre o placar, não lembro a marcha dos gols agora, vou ter que colar. Eu sei que ele faz o primeiro gol e ele faz o terceiro gol, que é um puta de um golaço. Mas eu não lembro exatamente os minutos, é legal falar os minutos para que vocês entendam como foi a partida. Não é desse jogo que eu tô falando. Pera aí, peguei o jogo errado. Agora sim. Então ele abre o placar aos 15. O Serginho empata de pênalti. Agora eu lembrei. O Serginho empata de pênalti aos 28. O Palmeiras faz 2-1 aos 44 do primeiro tempo. Num lance que o Fausto, volante, um dos reforços do ano anterior, aquele que veio do Vila Nova, ele joga a bola no meio da área, o Toninho Carlos, zagueiro do Santos, tenta cortar. Eles prensam a bola, na verdade, e ela acaba entrando. E na verdade o primeiro gol do Santos foi do Serginho de cabeça, o segundo que é de pênalti. Então o Palmeiras faz 2-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, um pênalti o Serginho faz aos 13 minutos. E o Palmeiras precisa ganhar. E o Reinaldo Xavier então faz um golaço, assim, parece aqueles gols contra o São Paulo, né, de cobertura. Ele recebe a bola na intermediária, do lado direito, não era nem no meio, assim, era bem aberto ali do lado direito, dá 2 passos, olha, vê o Rodolfo Rodrigues adiantado e dá de chapa. Ele não é nem aquela batida de peito de pé, ele dá de chapa e encobre o Rodolfo Rodrigues. Golaço, ela cai beijando a rede, assim, coisa linda. E ele era grossão, cara, ele faz um golaço daqueles, ele estava muito inspirado aquela tarde. E aí você fala, puta, ganhamos do Santos, que era um dos, né, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, na verdade, seria o campeão paulista no fim do ano. O time que era um time forte, estava bem montadinho pelo seu Chico Formiga. Chico Formiga, que poucos sabem, foi jogador do Palmeiras, hein? Seu Chico Formiga foi jogador do Palmeiras na década de 50. Então, essa é uma informação relevante. Nunca treinou o Palmeiras, mas foi jogador do Palmeiras. Na época era só Formiga, né? Aliás, como técnico também, ele era só Formiga. E aí o Palmeiras então precisava enfiar um saco no CRB. E eu lembro que eu tinha 13 anos, né? Eu sonhei, na véspera eu sonhei que o Palmeiras tinha enfiado uma sacola, eu não lembro de quanto, mas eu falei, nossa, o Palmeiras enfiou um saco no CRB. E o jogo foi à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, acho que quarta. Não, sexta, foi uma sexta-feira à noite. Por que foi sexta-feira à noite? Porque era a rodada final. E o Palmeiras então precisava ganhar e torcer.
O Palmeiras enfiou 7-0 no CRB, meu sonho foi realidade. O Jorginho fez 2, Reinaldo Xavier fez 2. Aliás, o Jorginho fez 3. 3 do Jorginho, 2 de Reinaldo Xavier. E aí, o Palmeiras estava. Não consegue o segundo lugar, mas naquele momento, na sexta-feira, ele estava como o melhor terceiro colocado avançando. Só que ainda tinha rodada sábado e domingo e precisava acontecer algumas coisas para que ninguém passasse o Palmeiras no fim de semana. Mas eram jogos difíceis, resultados difíceis de acontecer. Acaba não acontecendo. O Palmeiras acaba eliminado do Campeonato Brasileiro no dia 30 de março. Na verdade, no dia 1º de abril, que era o domingo, né? 30 de março foi a sexta-feira que o Palmeiras jogou. Então no dia 1º de abril o Palmeiras está eliminado. Não só o Palmeiras, né? Alguns outros times com essa fórmula que vocês já entenderam, né? Do Brasileirão, sempre de grupo avança. Quem fica pelo caminho está eliminado. Tinham ainda 16 clubes disputando. Se tinha só 16 clubes, cara, e começou 40, tinham 24 que já estavam fora e vários grandes, não só o Palmeiras. Vários grandes. E estão sem campeonato para disputar. Você que gosta aí de não gosto de ponto corrido, eu quero fazer mata-mata, grupo e mata-mata. Acontece isso. Eliminado, acaba o futebol, cara. Sabe? Não tem jogo, os times ficam sem renda. Não dá, é inviável. A não ser que invente essas coisas que a CBF inventava. Ano anterior, em 83, tinham inventado aquele torneio dos campeões, né, que o América do Rio foi campeão. Em 84 eles inventaram o torneio Heleno Nunes.